Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Roberta Renault e se você ainda não conhece a vocação jurídica, esse espaço aqui é destinado para advogados, estudantes de direito, pessoas também que queiram entender como é o funcionamento de um processo criminal na prática. Isso sempre de uma forma muito simples para que você possa compreender todos os conceitos, tá bom? Hoje o tema eu acho muito bom, não só para advogado, mas para quem está passando por um processo criminal ou sabe de algum familiar que esteja. A escolha de uma testemunha. Será que você sabe qual é a verdadeira finalidade de uma testemunha e como escolhê-la da melhor forma possível? Porque o advogado sempre vai perguntar para você: você tem testemunha? E aí você vai pensar em pessoas que possam servir, né, que possam desempenhar essa função. Como escolher uma testemunha? Esse é o objetivo do vídeo hoje. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que testemunha, ela não tem que emitir nenhuma opinião sobre fatos. Ela também não pode supor alguma coisa. Testemunha tem que falar sobre fato, esclarecer algo que ela realmente saiba. Então a gente chama, por exemplo, as testemunhas de viso ou testemunhas oculares, que são aquelas que presenciaram um crime, que podem afirmar se aquele acusado estava no local dos fatos, se foi ele realmente o autor dos disparos de arma de fogo, enfim, testemunha esclarece fato, não dá opinião. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Depois disso, você precisa também entender que sobre esses fatos eles podem ajudar na tese defensiva ou podem enfraquecer a tese acusatória. Como assim, Roberto? O que é isso? O que é tese? Tese defensiva é aqueles argumentos, o conjunto de argumentos que o advogado utiliza para absolver alguém, por exemplo, num processo criminal. E a tese acusatória é o contrário. São um conjunto de argumentos, de provas, de alegações que o Ministério Público, em via de regra, que é o promotor de justiça, vai utilizar para quê? Para condenar essa mesma pessoa que está sendo acusada de um crime. E de que forma que a testemunha pode ajudar para a tese acusatória ou para a tese defensiva? Imagina, por exemplo, que a gente tem uma acusação de homicídio e você está invocando a negativa de autoria como advogado. Você quer mostrar que aquele seu cliente não estava no local do crime. Então ele não poderia ter disparado, usado a arma de fogo contra aquela vítima. E como é que você vai fazer isso? Você vai provar que ele estava em outro local. Imagina que ele já tenha viajado, né, para um outro estado, você vai mostrar que ele estava num hotel, num simpósio e etc. Ou que ele estava com uma outra pessoa em um outro estado, um outro local distante. Aí a testemunha. Essa testemunha, ela sabe de um fato. Qual é o fato? Que o seu cliente não estava no local do crime, no momento em que a vítima sofreu lá os disparos de arma de fogo. E por que sabe disso? Porque ela estava acompanhada do seu cliente. Então, a testemunha, ela vai reforçar a tese defensiva. Ou seja, qual é a tese defensiva? Que o seu cliente não praticou aquele crime. E a testemunha também ela pode servir para enfraquecer uma tese acusatória. Imagina que o Ministério Público utiliza um caso de homicídio e ele quer se valer de uma pessoa que talvez tenha presenciado o fato, presenciado o acusado atirando na vítima. E você tem uma testemunha que demonstra que no momento daquele crime, né, estava chovendo, era noite e a visibilidade era muito difícil. Então, o local onde a testemunha diz que viu os disparos de arma de fogo, da onde ela estava, havia uma distância muito grande. Então, você chama como advogado de defesa essa testemunha para confirmar essa distância e enfraquecer a tese acusatória. Então, pode ser também para isso. A testemunha ela tem um objetivo também de enfraquecer a tese. É importante que você não faça perguntas para testemunhas que foram arroladas pela acusação se você não acha que tem alguma relevância. O advogado ele precisa ser estratégico, ele precisa identificar
O que ele quer extrair daquela testemunha? Aquela testemunha realmente ela é importante para mim? O que eu quero dela? Eu quero que ela reforce a minha tese de legítima defesa. Ou eu quero que ela afaste a alegação que o Ministério Público fez na denúncia. Então, com base nisso é que você vai identificar se ela é importante ou não. E depois que você identifica a importância da testemunha, que você sabe exatamente o que fazer com ela, aí você vai ver uma outra questão que é também importantíssimo. Porque às vezes a testemunha sabe muito, mas ela não tem o quê? Presença de espírito, ela não sabe se posicionar numa audiência, ela fica muito nervosa diante das perguntas de um juiz, ela não tem eloquência, não sabe falar corretamente, é uma pessoa que não sabe se expressar, então não adianta nada. Porque você levar uma testemunha que sabe sobre os fatos, mas que vai entrar em pânico na hora da audiência ou que não sabe se expressar, você está realmente prejudicando o seu cliente. Então, ao invés daquela prova ajudar nas suas estratégias defensivas, ela vai prejudicar. E como é que você vai saber se essa testemunha é preparada ou não? Se for uma testemunha de confiança do seu cliente, uma testemunha que tem algum grau de amizade, que pode ajudar, que está disposta a realmente ajudar, você pode conversar com ela antes da audiência, procurar saber o que aconteceu, de que forma que ela poderia ajudar, o que ela sabe daqueles fatos. E ali, naquele contato com ela, você vai saber exatamente a forma dela se expressar e você vai ter que ter aquele feeling, aquela sensibilidade para entender se no dia do fato, no dia da audiência, ela realmente vai ser uma testemunha articulada, que vai explicar tudo claramente e etc. Entendeu? Então, é assim que a gente identifica. Uma outra questão importante é que, às vezes, a testemunha, você não vai ter esse contato prévio, porque é uma testemunha que não guarda qualquer relação com o seu cliente. Imagina que é uma testemunha de acusação, né? Uma pessoa que falou mal do seu cliente, ou que colocou o seu cliente no cenário lá do crime, na cena do crime. E você precisa perguntar, fazer perguntas a ela, por quê? Para fazer com que ela entre em contradição. Então, nesse caso, se você chegar à conclusão que uma testemunha da acusação, você precisa fazer perguntas para ela, seja para ela entrar em contradição, ou seja até para confirmar sua tese defensiva, vai depender do caso, você precisa primeiro analisar tudo o que ela declarou anteriormente, porque provavelmente essa testemunha já prestou alguma declaração na delegacia. Então, veja o depoimento prestado pela testemunha, veja se esse depoimento é um depoimento que você poderá aproveitar e só então faça perguntas. Uma outra questão muito importante é que, se você vai se preparar para uma audiência de instrução e julgamento, você precisa fazer as perguntas, prepará-las por escrito com antecedência, de acordo com a estratégia, com o que você pretende extrair daquela testemunha. Isso é muito, muito importante, porque caso contrário, se você for no improviso e se você é um advogado iniciante, com certeza você poderá tem um grande risco de se perder, né? Então fica atento, tá? No momento de escolher a testemunha, para que ela vai servir, o que ela de fato sabe e qual a forma dela se expressar, se ela tem condições de participar de uma audiência perante um juiz ou um promotor de justiça. Esse é o meu vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Já passou alguma aflição com alguma testemunha? Eu já passei várias, inclusive nesse canal eu conto para vocês diversas situações, né? Que hoje eu tô rindo, mas na hora foi um sufoco danado. E eu gostaria que você também registrasse a sua experiência aqui como advogado ou como parte. Coloca aqui nos comentários as experiências que você já viveram com testemunhas em audiências, tá bom? Um forte e carinhoso abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo grande, fica com Deus. Tchau.